A nossa convidada de hoje já está ali, preparada como sempre. Hoje a gente vai compartilhar muitas histórias, por isso acompanhe com a gente, o Simplicidade já está no ar. O nome dela é Victoria e ela é uma das pioneiras da dança aqui na nossa cidade. Você já imagina quem seja? Bom, o nome dela, na verdade, não é Victoria, é Toia. Toia é o quê? As pessoas conhecem pelo teu apelido, Apelido. E não tem, né? É difícil quem chama Victoria, né? Então. Mas sempre tem alguém que chama Victoria. Mas Eu não poderia Toia. começar de maneira diferente, porque a gente vai falar um pouquinho da tua história, né? Queria, por isso, te agradecer, porque eu sei... Obrigada. Também achei super bacana. Eu sei que a tua rotina, né, é bem agitada e a gente vai falar um pouquinho, né, disso também. O que eu acho bacana também, assim, aceitar é que quebra um pouquinho o meu dia, né? E a escolha de um lugar assim, ao ar livre, é uma delícia, né? Gostei da tua sugestão, muito bom. Então, Tó, eu queria te perguntar assim, como que a dança surgiu na tua vida? Então, eu sempre gostei de atividade, sempre fui assim uma pessoa que praticou muito esporte, sempre gostei de música, sempre gostei de dançar. E quando eu tinha 17 anos, eu comecei a fazer aula com a primeira professora de jazz em Tubarão, de dança contemporânea, moderna, que foi a Yara Cabral. E foi uma coisa assim, tudo muito rápida, porque ela veio, abriu um espaço, depois abriu uma academia, mas logo em seguida teve que viajar. E nesse contexto, quando eu vi, já estava dando aula. Na academia dela? Na academia dela. Aí a coisa foi fluindo, da academia dela eu fui para uma sala de festas, o salão de festas do meu pai, que tinha na época a churrascaria do Neno. Aí ali a minha família viu que eu realmente me interessei. Viu que era sério mesmo. Viu que era sério, e aí eles construíram um espaço para mim. Então hoje eu estou na Academia Toia há 37 anos, 30 anos com meu marido. No mesmo local, a gente foi adaptando, fomos melhorando o espaço físico dela e hoje eu trabalho ali com toda a dedicação como se fosse sempre o primeiro dia. Isso que eu gosto assim, que eu percebo em mim, a minha relação com o meu trabalho, de quanto eu ainda gosto de trabalhar, porque eu acordo e sinto sempre a mesma vontade. A mesma motivação. A mesma motivação. Que legal, puxa vida. E como é que tu lida com essas mudanças de tendências de dança? Porque a gente fala muito do jazz, por exemplo, né? Eu lembro que o jazz era a sensação. Nossa, na época eu dava aula o dia inteiro, uma turma atrás da outra. E nós fizemos acho que 5 ou 6 festivais de dança. Foi muito bacana essa época. E começou a minha paixão que eu fui para o balé estágio. Eu tive a sorte de, sempre que eu procurei as coisas, aconteceram sempre o melhor assim para mim. Eu fui para o balé estágio, acho que eu fiquei uns 15 anos, na época tinha curso de férias. Eu ficava janeiro inteiro e julho inteiro, um mês. Estagiando? Fazendo Era curso mesmo, tá? Então tinha o curso de jazz, eu fazia moderno, eu fazia alongamento, eu fazia o clássico iniciante, que tinha que ter clássico. Aí a gente descobre por que tem que ter uma noção de balé clássico em qualquer modalidade. Porque tem que ter. A disciplina da dança, a disciplina do movimento, ela vem do balé clássico. Balé clássico é a referência? É a referência para quem quer ter uma carreira, tá? Uma carreira profissional na área da dança, ela tem que fazer paralelo uma aula de clássico. Sabe que eu sempre quis fazer balé clássico, né? Tem gente que fala, acho que tu levaria jeito, mas é muito difícil. Eu fiz um ano de balé adulto recentemente.
e tive o mínimo de noção do quanto é difícil. Bem, tu comentaste, né, que exige disciplina. Disciplina. Agora, por que tem aquelas camisetas na academia? As pessoas botam assim, quer moleza, vai fazer balé. Por que, Toia? Eu acho que hoje a tendência dessa nova atividade física com mais intensidade e explosão, quem já conhece ou quem não conhece faz esse paralelo, então, sabe? Então assim, mas quem não conhece? Quem não conhece, porque te coloca numa postura em alinhamento próximo do ideal, porque eu sempre falo próximo do ideal, porque a perfeição é uma coisa que tu tens que fazer todo dia, treino para não errar, porque um dia o teu ombro tá assim, um dia tu estás olhando para cá, é muito difícil. Te coloca numa primeira posição do balé, o teu corpo trabalha inteiro. E né? hoje eu falo sempre, eu tenho umas palavrinhas, algumas coisas que eu falo na minha aula de ginástica, que hoje eu também trabalho muito focado para a mulher. Eu sempre digo, atividade física bem feita, ela trabalha o corpo inteiro. Mas para te entender isso, tu tens que praticar, tu tens que entender, tu tens que ter a concentração, tu tens que ter a respiração, tu tens que ter a fluidez, tu tens que ter o sincronismo. Joga tudo isso em qualquer movimento. Tu trabalha o teu corpo inteiro e algo mais, sabe? Então por isso que tem gente que não conhece, que acha que tem que fazer flexão, tem que pular, tem que empurrar, porque hoje a gente está, muita coisa bacana tem muita coisa bacana. Né? Mas só que qualquer exercício tem os seus benefícios, tem um lado bacana, tem um lado que não é. Então são as opções, né? Sim. É interessante na nossa geração, nosso atual contexto, é interessante procurar uma atividade física. E eu já ouvi dizer que não basta praticar atividade, tem que ter identificação com aquela atividade. Tu concorda com isso? A identificação leva o quê? Ao melhor resultado. Fazer exercício, como a gente escuta antigamente, a gente só escutava atividade física perto do verão, né? Hoje, todos os dias, hoje a gente tem um programa que quem pode assistir o Bem-Estar, né? Que todos os dias, um programa tipo Angélica, Luciano, qualquer coisa na televisão, algum momento vai fazer menção, fala do benefício da atividade física. Hoje é saúde, né? Porque a alimentação mudou, os hábitos mudaram. Os hábitos mudaram. Hoje a gente tem essa coisa... Da comida industrializada. Essa coisa que bombou assim, que a gente vê todo dia, é que a mulher está trabalhando, é o estresse, né? É a depressão, é a angústia, a ansiedade. E isso se combate como? Um momento de relaxamento, né? Então, aquilo que te dá prazer. Porque não é só o exercício intenso. Pode ser uma caminhada, pode ser uma dança, uma aula de alongamento, né? Sim. Tem que trabalhar o corpo. A gente vai falar mais disso no segundo bloco, a conversa passa... Quando é boa, passa rápido, né? Mas a gente volta no segundo bloco, não sai daí. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Você já se imaginou na França, numa daquelas casas históricas, cheias de charme, aproveitando de uma gastronomia diferenciada, com pratos de brilhar os olhos? Aromas que aguçam o apetite e lhe convida a ficar horas com seus amigos e a pessoa amada? Então, pare de imaginar e venha para o Le Tabou. La gastronomie, c'est notre inspiration. Voltamos então ao programa de hoje. E hoje a gente está conversando com a Toia, né? Eu tinha muita curiosidade de conversar contigo, Toia, pela tua história, pelo respeito que as pessoas têm, né, por ti, pelo teu trabalho. E aí a gente está falando sobre tendências, né? Tu comentavas no primeiro bloco que tu aproveitavas o tempo
que não estava trabalhando de férias, vamos dizer assim, e investia em aperfeiçoamento. Tu ia para São Paulo. Olha, uma coisa bem interessante. Se eu pegar minha pasta, minha caixa de certificados, tu vai encontrar certificados de 1980 até hoje. Eu, graças a Deus, eu nunca deixei um ano sem fazer uma atualização. Sendo hoje na minha área de fisioterapia, que eu sou fisioterapeuta, então, mas tudo está ligado ao movimento. Tudo que eu busquei dentro da fisioterapia como prevenção, o Pilates dentro da reabilitação, o RPG dentro da reeducação, a aula de alongamento que eu trabalho hoje com alongamento, que eu digo que é uma aula que trata, é uma aula que cuida do corpo e que trata, sabe? Uma dor na cervical, a gente que tem desconforto na linha do ombro, antebraço, que hoje com a questão de digitar e do telefone, da comunicação rápida. O próprio celular ficar aqui, né? Hoje a dor lombar está diminuindo, mas a dor cervical está aumentando. Então, tudo vai mudando, né? Então, tudo que eu escolhi, eu sempre trago para o meu conhecimento, para me trabalhar com a minha aula em grupo ou individual, o que está acontecendo de melhor. Tu me fizeste lembrar, inclusive, de uma palestra que eu assisti tua, numa empresa, e me marcou porque tu falavas de postura. E a gente às vezes tem a falsa sensação de que estar relaxado é assim, né? Uma postura ruim. Na verdade é o contrário, né? A postura tem várias definições, mas uma bem simples de a gente gravar é que a postura é um estado de conforto. Como é que tu consegue ficar em alinhamento? O teu corpo vai pedindo, tu vai te observando. Quando eu digo muito, eu gosto de trabalhar com a imagem, a autoimagem, a imagem corporal, como que a gente se vê. O exercício ajuda. Ajuda. A ter uma autoimagem melhor. Porque leva a consciência corporal. Sem perceber, tu está te corrigindo. Tu começa a te enxergar. Eu estou enrolada, sem perceber, tu desenrola. Abdômen para dentro, abdômen para dentro. Né? Daqui a pouco, tu está sustentando o teu abdômen. Tem idade para começar a praticar? Não. Nunca é tarde? Nunca é tarde. Em qualquer modalidade, hoje a gente vê pessoas com 80 anos fazendo uma caminhada mais forte, até fazendo um trote, até correndo, pessoas que gostam de dançar e que dançam. Hoje veio o resgate da dança de salão, a gente vê grupo da terceira idade, quando voltou muito essa questão da qualidade de vida, né? Que hoje as pessoas de 60, 70, 80 anos estão interagindo, estão no mercado de trabalho, elas dançam, tem dança para a terceira idade, tem atividade para a terceira idade. Por quê? Tudo é colocado da forma que elas consigam participar. Elas não vão abrir, como eu falo da dança. Eu não precisa ter uma perna aqui, mas que tenha uma perna ali com um acabamento, sabe? Com um alongamento, com uma sustentação, sabe? Para te ter perna aqui já envolve muito mais aspectos do biotipo do indivíduo. E o que a Toia faz quando não está dançando? A Toia faz quando não está dando aula? Eu fico na minha casa, sábado e domingo, geralmente quando eu não faço um curso, eu tô com meu marido, eu descanso, eu vou na minha mãe, eu estou com meus amigos. Porque é interessante, a dança, ela associa, tu tens o privilégio de associar trabalho e, de certa forma, é um prazer, não diria um hobby, mas um prazer. Em dar aula. E eu faço aula junto. Eu hoje ainda consigo fazer aula junto. Então eu dou minha aula todos os dias 8 da manhã, que é uma aula de ginástica focada para a mulher, que tem a parte de condicionamento, eu chamo uma ginástica integrada, porque ela tem vários enfoques, como tu fala, um pouquinho de cada tendência. A gente vai colocando, mas não deixa de ser uma ginástica localizada que trabalha o corpo como um todo. E o que eu busco? Manter a nossa forma, né? A mulher, ela não pode perder a referência do seu desenho. Então, se a gente levar isso adiante, a gente começa a ver a transformação com a idade,
com mais leveza. E aí volta essa questão da essência também, de se conhecer, de saber sua identidade. Uma coisa leva a outra, né? Muito mais do que ter um corpo perfeito. Não, é a alimentação, é o sono, é dormir bem, é estar feliz, é estar com amigos. O benefício da atividade física, ele não são 5, não são 6. Ele para ti pode ser uma lista gigante, para mim pode ser 3, 4, sabe? Mas quanto mais a gente faz, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, mais a gente sente a necessidade de que fazer com prazer, ter uma escolha de uma atividade com regularidade e com uma boa orientação, ela só te traz mais saúde. Tem alguma outra atividade física que tu gosta de fazer, não dentro da academia? Eu gosto de caminhar, às vezes sábado, domingo, caminho. A nossa cidade favorece isso, né? Agora, a nossa beira-rio, a nossa cidade é muito legal. Tubarão é uma cidade que E hoje está todo mundo respirando mais movimento. Né? Então eu acho correndo, acho que assim, valorizar a margem do rio é bacana. Né? Tu que buscaste assim, os cursos e referências fora também para trazer para a cidade, como é que tu enxerga Tubarão comparado a outros lugares, a tua cidade? Não, eu acho que Tubarão está muito bem. Com a própria nossa universidade, que eu digo que a nossa cidade é uma prestadora de serviço, né? Nós temos referência na área da saúde, temos a universidade que tem que oferece seus vários cursos para um polo, né? Para Tubarão e para a região, e com o curso da educação física, com o curso da fisioterapia, que eu fiz a fisioterapia, eu agradeço, eu consegui fazer fisioterapia dentro da Unisul, e a própria... Todas a medicina, todos os outros cursos que a gente faz uma associação, a psicologia, que hoje se trabalha em conjunto e faz com que as pessoas vão buscando outras alternativas e outra forma de trabalhar. Né? Que hoje tem academia de ginástica, tem estúdio, tem espaço, tem box. Então hoje cresceu, tem a rua, né? Então a pessoa ela tem que se identificar, fazer uma boa avaliação, buscar um médico. Hoje tem a própria nutrição, que hoje tu fala em exercício e fala em nutrição. Sim. Então é um leque, Só melhorou, então. Só melhorou. A gente está encerrando o segundo bloco, olha que coisa. Rápido. Né? Rapidinho. Mas a gente volta no terceiro bloco com mais histórias da Toia para contar para você. Não sai daí. Estilo combina com identidade. Com ser você mesmo. Isso combina com moda. Encontre o seu estilo. Sinta-se bem. De Fórum. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Estamos chegando ao terceiro bloco e com grande prazer conversando com a Toia, né? A gente está se conhecendo um pouco melhor, né, Toia? Eu já te conheci de ouvir falar, né? É impossível não saber quem é a Toia. Que bom! E aí a gente falava no segundo bloco sobre a tua experiência em outros lugares, trazendo novidades para Tubarão e tendências para Tubarão, inclusive. Tivesse a oportunidade de sair de Tubarão? Em algum momento isso passou pela tua cabeça? Quando eu era mais jovem, né, 17, 18, 19, 20 anos, que eu ficava muito Tubarão, São Paulo, até assim, se eu fosse assim, realmente querer ser uma bailarina profissional, mas até pensei, mas como eu via assim, eu fazia aula, eu queria na realidade era dar aula,
Eu voltava para ensinar. Então eu fui me envolvendo mais com a cidade. Em 85, quando eu casei em 86, eu fiquei, primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, foi eu e meu marido, eu fiquei um mês indo todos os dias numa academia em Los Angeles, que era a melhor que tinha de aeróbica. E lá eu aprendi step, eu aprendi várias técnicas dentro da aeróbica. O funk, já veio tudo de lá. Então, em 86? 86. Eu fui em 86, eu fui em 87, 88, eu fui 3 vezes, fiz curso, mas eu fiquei um mês inteirinho com a Karen Voigt, que na época, Los Angeles é como Rio de Janeiro. O que é melhor na época de ginástica São Paulo é em Los Angeles que acontecia. E ainda é muita coisa da atividade, né, estudos, o que funciona. Hoje veio a Nova Zelândia, a Austrália, que praticam muito esporte, né? Na época, Los Angeles era assim o que tinha de mais de ginástica. Eu fui para lá, aí voltei com uma bagagem maior, né? Mas eu gosto de Tubarão. Tá no coração. Gosto de Tubarão. Eu gosto da minha academia. Eu gosto de estar dentro do meu espaço. Academia é minha casa. Ainda bem, a cidade agradece. É minha casa. É um espaço que eu me identifico, que eu cuido. Já tenho há 37 anos, mas ela é simples, mas é com aquela simplicidade dela. Tem a tua cara. Ela é forte, ela tem a minha cara, tem a minha energia. Eu gosto. Que bom. A gente vai falar agora de algo bem pessoal. Eu pedi para tu selecionares 3 objetos, 3 peças, né? Vamos lá, o que tu selecionou aí pro público? Ó, adoro uma coisa assim mais retrô. Também gosto. Uso uma minha bolsa assim há muitos anos eu tenho essa bolsa. O que é toia? Sabe o que é toia? É um lenço. Eu dou aula com lencinho, eu dou aula com encharpe, eu vivo de lenço, sempre. Tu gosta desse acessório? Gosto. Esse acessório é da minha mãe. A minha mãe, que foi uma guerreira, é uma guerreira e ela sempre gostou. Eu acho que eu peguei isso um pouquinho dela. Meu pai foi uma pessoa muito vaidosa também. Então eu tenho muito lenço, muito encharpe, muito cachecol, então, muito. Esse é um objeto que não falta. Não falta. Uma peça que não falta. E que eu trouxe também a minha mãe, a minha mãe. Esse foi um momento muito emocionante para mim, que a minha família estava presente, meu pai já não está mais junto da gente, mas foi a festa de 30 anos da academia, então eu falei algumas coisas que eu consegui emocionar a mim e acho que as pessoas que ali estavam. Que bom, tá? A gente vê que tem muito sentimento mesmo, muito. Né? E eu adoro dança. Ai, que linda essa foto, Toia. Aqui foi num festival de dança em 85. Que lindo. Olha. É demais, né? Aqui o carinho que eu falo, se falar de alunos, o que eu gosto assim, eu nem vou falar que eu me emociono, mas assim, ó, eu tenho meus alunos que sempre perguntam por mim quando vêm aqui, fazem uma aula. Eu sei que eu passei, que vão para uma academia, quando tu fala assim, ó, em tendência, eu vou para São Paulo, vou para Porto Alegre, eu faço muita aula, vou conhecer uma aula, eu vejo que eu tô atual, sabe? Isso me deixa feliz com a minha técnica. Aula patenteada. Pessoal e ao mesmo tempo. Tem 300 pessoas, as pessoas que começaram comigo, os meus colegas, hoje é tudo aula com seu nome, é aula patenteada. E eu vejo, a minha aula é tão atual e acontece de tudo. Sim. Sabe? E então, outra forma que eu assim achei, eu vou ficar na minha cidade. Que quem gosta do meu trabalho, faz o meu trabalho. Não precisa eu mudar, eu achar que eu tenho que mudar outra aula, botar nome, sabe? Eu acho que não precisa isso, que quem conhece um pouquinho de atividade física, faz diferença. Ela vai fazer uma boa aula comigo. Sim. Ela vai receber bastante informação bacana. Ai, que bom. Que bom. Dá pra ver aqui, super Olha, atual. Aqui realmente. É o carinho dos amigos, das crianças que hoje já estão casadas. Eu ia te perguntar isso, inclusive, porque várias histórias passaram pela tua academia. Minhas alunas já são casadas, já são avós.
já. Tem segunda história, terceira, Começaram primeira. contigo, pararam, voltam, retornam. Vai e voltam. Em né? outra Tem a fase da opção, vida. A liberdade de ir e vir, mas sempre quando voltam são recebidas com muito carinho. Que lindo! É apaixonante mesmo, é apaixonante. A gente entende o porquê da tua paixão e se traduz aqui, né? Bem legal. Tem o meu marido, se fosse para trazer alguma coisa do meu marido... Que é muito cúmplice teu. Muito, muito. O Henri é o meu parceirão, assim, em tudo. Pra funcionar tem que ser, né? E assim, ó, agora eu vou começar uma formação nova. Vai. Henri, eu quero ir para São Paulo fazer um curso. Vai. Ele nem pergunta. Ele me estimula. Tudo que é, assim, uma coisa que ele acha, lógico que vai ser bacana, é preciso, né? Tu já não fez, mas tudo aquilo que eu acho que vai ser bom para nós, porque a gente trabalha junto, então não é para mim, é para nossa escola, é para os nossos alunos. Ele vê o resultado, sabe? Ele consegue vislumbrar isso. É sempre para os alunos. Que bom. É. Toy, o programa está encerrando. Mas eu queria te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, por compartilhar, né, esses momentos tão pessoais da tua vida, que acredito que vão somar para o público também. E por nos trazer até aqui, né? Esse ambiente tão gostoso, nessa tarde. Que bom que a gente teve uma luz, um dia, uma energia boa, né? Fomos eu acho, assim, abençoadas. Eu acho que essa questão, assim, ó, de a pessoa parar, o movimento traz isso. Ela tem que se colocar em algum momento, porque a vida, ela mudou. E as pessoas têm que perceber. A gente tem que contemplar mais também. Tem, porque a vida mudou, o mundo mudou. É a questão de tu cuidar do teu corpo, se cuidar, sabe? Ter esse contato mais profundo, saber escutar a tua respiração, escutar o que o teu corpo fala, sabe? É importante. Fica a dica aí, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Elke. E a gente se despede em mais esta edição do Simplicidade. E fique com a gente, porque na próxima semana tem mais. Até lá!